Que a graça, que a paz, que o amor do Senhor seja com a sua vida ricamente. E que nessa reflexão, que através dela o seu coração possa ser alcançado e que Deus fale ricamente. E que isso possa provocar movimentos internos na sua vida, ok? Romanos capítulo 12, tá? Vou ler na tradução a mensagem. Depois vamos ver a tradução mais da NVI, que é mais conhecida. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível de imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Esse texto é mais conhecido, E eu vou ler junto com você também, na NVI, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto da tradução A Mensagem e outras traduções porque mexe com a gente dentro do nosso contexto, E você vai ver na tradução A Mensagem que ele trabalha muito a questão da cultura, A questão de nós estamos inseridos numa cultura, e ele estava, Paulo possivelmente, ou outro autor, mas mais defendido a ideia de que foi Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Ele foi escrito aos Romanos, e então havia toda uma cultura, e ele estava escrevendo aos cristãos que viviam em Roma. Na versão mais na NVI fala de, gente, não se amoldem, presta atenção. Vocês não devem se amoldar ao padrão, Vamos dizer ali, ao modelo que era comum em Roma, o jeito de viver, Enfim. E nessa outra tradução, a mensagem, ele traz muito isso, a questão de uma cultura. E quando eu penso em cultura, eu não penso só essa cultura, vamos dizer, que está mais longe, a mega, na maior esfera. Mas muitas vezes, até mesmo a nossa cultura familiar está impregnada de valores que não diz respeito aos valores do reino de Deus. Muitas vezes a nossa própria cultura, que traz a bagagem da nossa família e da cultura, a sociedade na qual estamos envolvidos, traz para nós muita coisa. E nós vimos, quando ele diz assim, transforma pela renovação. Nessa outra ele diz assim, olha, presta atenção na vontade de Deus, aceitar o que Deus tem para vocês é a melhor coisa que vocês fazem. E aí eu faço uma pergunta antes da gente continuar. Quando você escuta, na palavra de Deus, falando de, ei, alô, não se amolde aos padrões deste mundo. O que você pode parar, uma vez parando, reconhecer em você, no seu mundo interno, na sua lógica, nos seus valores, na sua maneira de pensar? O que é que você consegue perceber que não tem a ver com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como é que você pensa? Quais são os pensamentos? Quais são as suas lógicas que não parecem com a lógica do reino de Deus? Que não parece com a lógica de Jesus, Aqui nós vemos, ele fala da maneira de viver a vida cotidiana, tá?
E aí é tudo, desde a hora que acorda, é a vida acontecendo. Então, olhando para a sua vida, se você é cristão, assim como eu, tem dito assim, ok, eu quero seguir ao Cristo, eu quero ser seguidor de Jesus, sou discípulo de Jesus. Aí a pergunta a provocação é, qual é o caminho que eu estou fazendo? Quais são as lógicas que estão guiando a minha maneira de viver? A minha maneira de me relacionar? A minha maneira de me comportar? Qual é a lógica? Porque por trás de tudo que aparece, existe uma lógica interna, uma lógica que não, muitas vezes a gente nem presta atenção. Esse aí é o cuidado. Porque muitas vezes nós nem nos damos conta. A lógica está ali, o piloto automático está ali, esse é o jeito que eu sempre fiz, eu sempre pensei assim, né? Mas essa é uma hora e a provocação é para a gente pensar no que estamos pensando. O que é que está aí nos movendo? Que valores são esses? Por exemplo, vamos pensar uma coisa que eu amo e creio que você que me escuta também ama, família. Quais são os valores que prevalecem na sua família? Se você é pai, quais são os valores que estão aí, que tem a ver com a sua relação com seus filhos? Qual é a cultura que você traz para dentro de casa? Como é que você se relaciona? Como é que você vê a sua esposa? Ou como você vê o seu esposo? O seu olhar, a sua percepção é parecida com a percepção de Deus ou não, né? Muitos de nós aprendemos a ver, por exemplo, a questão de como enxergar os homens ou de como enxergar as mulheres lá atrás, antes de conhecer Jesus, né? Muitas vezes vão pensar que os homens, né? E a gente fala de uma cultura bem machista. Uma realidade, nós temos uma cultura machista. E não é só responsabilidade dos homens, não. Nós mulheres muitas vezes contribuímos para que os homens sejam machistas, desde a criação, né? Então, e aí já vai aí uma cultura, né? Ensinar a criança, tem coisa de homem, tem coisa de mulher. Você não pode enxugar um prato. Alô, que lógica é essa? Né? A lógica machista, que muitas vezes via na mulher aquela que, né, que tinha que trabalhar dobrado, ela não era um ser, né? Ela não tem valor, ou se tem valor não é reconhecido. Então tudo isso passa, queridos, pela maneira como nós enxergamos o outro, as pessoas, no caso os filhos, a esposa, o esposo, uma figura de autoridade, por exemplo, na igreja, né? Um amigo. Então, como é que a gente está vendo? Ou a gente está se amoldando e deixando que as coisas nos ajustando, né? Tem a questão da moda, mas quando eu quero falar de moda, não é moda vestuário, eu quero falar de um jeito de ser no mundo próprio do mundo. Só que o nosso jeito de ser no mundo deve ser o jeito de ser segundo Deus, né? Então, precisamos buscar essa renovação da mente e começar a pensar mais parecido com o que Deus pensa. E hoje essa reflexão só tem sentido se uma vez que você está ouvindo, parando um minutinho no seu dia, e você faz uma autorreflexão. E você olha para dentro de si e você começa a se questionar qual é o caminho que você tem feito. Porque para isso é a palavra de Deus, né? Ela é útil para nos ajudar a perceber o caminho que estamos fazendo, ok? Então, assim, o meu desejo é que nesta reflexão você realmente pare para pensar hoje como é o seu caminho, né? Aí ele faz a sua vida cotidiana. A sua vida cotidiana tem o cheiro de Jesus? Tem a ver com a cultura do reino de Deus? Ou tem o cheiro do mundo? Ou tem a ver com a cultura do mundo? Nós não saímos do mundo, nós não temos como escapar, nós estamos aqui, é fato, né? Mas o mundo está em trevas. E se eu for me amoldar ao mundo, eu vou ser trevas como o mundo. Mas nós somos chamados a ser luz, que ajuda para diminuir as trevas.
Amém? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te ajude a fazer uma autorreflexão, a considerar os seus caminhos e aquele que precisar ser refeito, a rota que precisar ser mudada, que você o faça em nome de Jesus, para a glória de Jesus, mas também para a sua alegria de se perceber, se parecendo mais com Jesus. Amém.